Agora, eles dizem, se há um profeta, então o profeta fala para que a igreja inteira, o que é um profeta, o que é isto? Um divino revelador da palavra divina, o qual tem a revelação da palavra para dar às pessoas, em seguida a mesma edifica todos, entendem? Bom dia! Hoje é dia 28 de novembro. As águias estão a reunir-se juntas. Louvado seja o Senhor. Esta é uma carta que vem do Tabernáculo Branham e a partir do irmão Joseph Branham. E ele inicia por abordar os diferentes eventos que agora estão a se cumprir, os quais foram profetizados na palavra. E nós agradecemos ao Senhor porque nós estamos a ouvir a esta mensagem e a ouvirmos o que Deus nos disse para o nosso tempo, exatamente agora. Estas eras da igreja, os quais o irmão Joseph sentiu-se conduzido por Deus para tocar no Tabernáculo Branham para a noiva de Cristo ao redor do mundo, elas nos concederam a outra chance de simplesmente aceitarmos a Deus de acordo com sua palavra. Agora vejamos o que Deus disse há 60 anos e o que é para hoje. E nós ouviremos o profeta de Deus a nos dizer divinamente o que isto significa para nós. Aqui está o irmão Joseph Branham. Caríssimos mestres construtores, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós pedimos-te que estejas conosco, Pai, e que nos abençoes e que nos ajudes a sermos mestres construtores sábios nesta hora de grande angústia no meio das pessoas. O irmão Joseph continua: oh, quão amamos o tempo de Deus! Isto é sempre perfeito. Ele tem um tempo e uma época para tudo. O seu relógio está sempre a funcionar na perfeição. O mesmo não estará nem um segundo atrás. Tudo acontecerá exatamente da maneira e no tempo que Deus disse que aconteceria. A razão para este tempo especial era que sobre o meu coração, o Espírito Santo colocou este aviso de convicção que a igreja neste dia deveria ter esta mensagem. Porque eu creio que esta é a mensagem mais notável da Bíblia. Porque ela revela Cristo na sua igreja neste tempo. O irmão Joseph continua: quão podemos estar certos hoje que cada mensagem que nós estamos a ouvir está na sua vontade perfeita, no seu tempo perfeito. Eu não creio que seja por coincidência ou pela vontade do homem que nós estamos a ouvir as 7 eras da igreja neste momento. Em 1960, o Espírito Santo revelou ao seu 7º anjo mensageiro que era tempo de ele advertir a sua noiva e anunciar-lhes a revelação das 7 eras da igreja. Foi também a primeira vez na nossa história que um homem católico foi eleito para ser o presidente dos Estados Unidos. Ele disse-nos para recordarmos a profecia que o Senhor lhe deu em 1933. Como eles permitiriam que as mulheres votassem e, ao fazê-lo, eles elegeriam a pessoa errada. John F. Kennedy venceu a eleição por uma margem muito pequena sobre o presidente em exercício republicano Richard M. Nixon. A eleição foi provada como sendo corrupta por máquinas de voto fraudulentas. Agora, 60 anos mais tarde, até hoje, o Senhor está a conduzir-nos a ouvirmos as 7 eras da igreja. Novamente na altura exata em que um segundo presidente católico foi eleito nos Estados Unidos. É também a primeira vez na história que uma mulher é eleita como vice-presidente. Esta eleição está também a ser contestada como sendo corrupta pelo atual presidente republicano Donald J. Trump. Ele contou-nos como Constantino formou o concílio de Niceia para unir a igreja e o Estado juntos e torná-los um só. Ele tinha na sua mente fortalecer o seu império para
de qualquer forma consolidá-los e uni-los, e o que faria dele o maior governante do mundo. O nicolaísmo e o paganismo uniram-se e formaram-se, dando a origem à primeira igreja organizada. Havia cerca de 1.500 delegados e bispos que participaram no concílio, mas que eles os anularam por corrupção e votaram que a igreja seria colocada debaixo da supervisão de papas e bispos. Ele contou-nos como o Acabe usou pela primeira vez esta estratégia para fortalecer o seu reino e segurá-lo, casando-se com a mulher Jezabel. Foi uma manobra política para unir as pessoas e fortalecer o seu reino. E eles adoraram ao dragão que deu o poder à besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem é capaz de fazer guerra contra ele? Nós fomos advertidos pela palavra que só há um homem suficientemente poderoso para fazer isto, e o mesmo é este Papa. E ele disse: organizemo-nos juntos e unamo-nos. O presidente eleito, o Biden, citou o Papa João Paulo II quando ele apelou aos americanos para não terem medo. Também, ao citar um hino católico no seu primeiro discurso como presidente eleito, o Biden encara sua fé como uma forma de curar e de liderar. Uma semana antes do dia das eleições, enquanto ele estava na Geórgia, ele citou longamente a mais recente encíclica papal Fratelli Tutti, o que significa: nós estamos todos no mesmo barco. Num artigo noticioso, um jornalista disse: em geral, as passagens que o Biden escolheu citar sugerem que ele pode estar a pensar em como a sua própria fé católica deve orientar a sua abordagem para liderar uma nação composta por católicos e ainda mais para os não católicos. A cronometragem de Deus é perfeita. Nós vemos os acontecimentos modernos serem tornados claros pela profecia. As escrituras estão a se cumprir. Um presidente católico e a sua vice-presidente, uma mulher, a unir a igreja e o Estado juntos para fortalecerem o reino deles, tal como o Acabe e o Constantino. A cronometragem está a se cumprir exatamente tal como o profeta nos disse. Mas Deus não está com eles. Onde estava Deus? Ele estava com os seus santos, em alguma pequena casa ou numa caverna. Louvado seja o Senhor! O que é que a sua noiva está a fazer? Sentados juntos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, a ouvirem o alimento das ovelhas. Junta-te a nós e faça parte das escrituras que estão a cumprir-se. Enquanto ouvimos a voz de Deus falar conosco no domingo, às 14 horas em ponto, hora de Jeffersonville, para ouvir a era da igreja de Tiatira, pregado no dia 8 de dezembro de 1960. Irmão Joseph Branham. As escrituras para ler em preparação para ouvir o sermão A Era da Igreja de Tiatira são Apocalipse capítulo 2, versículo 18 a 29. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 a 4. Apocalipse capítulo 13, versículo 6 a 8. Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Isto conclui a carta do Tabernáculo Branham e do irmão Joseph Branham. Que Deus te abençoe e que te dê coragem para obedeceres e ouvires o que Deus está a nos conduzir a fazer através do Espírito Santo hoje, para ti e eu, a noiva de Jesus Cristo. Shalom e que Deus te abençoe.